Olá a todos. Eu sou o pastor Gabriel Kim e na academia e vou falar sobre a história da missão. Antes de falarmos sobre a história da nossa missão, contarei brevemente como esse evangelho veio a nós, depois de Jesus ter vindo na Terra 2000 anos atrás. Morreu na cruz para perdoar nossos pecados e ressuscitou. E falarei como esse evangelho chegou até nós, como a nossa missão começou, como Deus trabalhou em nossa missão. Antes de falarmos sobre a história da missão, vamos ver como o evangelho que começou com Jesus foi transmitido a nós por meio dos apóstolos. E depois vamos falar sobre a história da nossa missão. De acordo com os registros desses historiadores, o apóstolo mais jovem e que vivia por mais tempo entre os 12 discípulos de Jesus é o apóstolo João. Agora, com a morte de João, a era dos apóstolos chega ao fim, mas esses apóstolos também levantaram seus discípulos. Os discípulos representantes levantados pelo apóstolo João foram Inácio e Policarpo. Os historiadores geralmente se referem aos discípulos como apóstolos internos, que herdaram a fé e a crença dos apóstolos que serviram como ponte para a próxima geração. Tanto Inácio quanto Policarpo foram martirizados enquanto pregavam o evangelho. Conforme mostrado na imagem, Inácio foi martirizado servindo-se de alimento para as feras famintas e Policarpo foi queimado na fogueira. No entanto, o discípulo que Inácio levantou era chamado Hermas, e os historiadores dizem que esse Hermas significa Hermes, registrada em Romanos 16:14. Policarpo também levantou outro discípulo, e o principal discípulo Policarpo é chamado de Irineu, e ele levantou um discípulo chamado Hipólito. E quando esse evangelho foi pregado, as perseguições e inimigos sempre os perseguiam. Quando o evangelho entrou no judaísmo, foi perseguido pelo judaísmo. E quando esse evangelho entrou em Roma, foi sujeito à perseguição nacional pelo Império Romano. Mas agora, à medida que a igreja passava por muitas dificuldades e perseguições enquanto pregava o evangelho, a pureza e a vitalidade espiritual do evangelho se espalhou fortemente. E muitos mártires derramaram o seu sangue, e pelo sangue que os mártires derramaram, o evangelho conquistou Roma, e finalmente o cristianismo foi reconhecido sobre o imperador Constantino em 313 depois de Cristo. Como o Império Romano perseguiu o cristianismo, os cristãos foram muito perseguidos cerca de 50 a 250 depois de Cristo, até que o cristianismo foi oficialmente reconhecido. Os historiadores registram como a vida dos primeiros cristãos foi uma vida que levou à perseguição enquanto eles estavam acima da terra e à oração enquanto eles estavam abaixo da terra. O Império Romano pensava que, ao perseguir fisicamente a igreja, ela seria derrubada e o evangelho desapareceria nessa terra. Quanto mais perseguiam, mais forte a igreja cresceu e mais pessoas foram salvas. Então Satanás usou uma nova estratégia. Agora, junto com a perseguição física, surgiram pessoas que atacavam o cristianismo com ideologia. Eles sentiam a necessidade de proteger os membros jovens contra esses ataques ideológicos e manter a verdade do evangelho.
aquelas que se dedicaram ao trabalho de defender o evangelho contra a posição ideológica e proteger os membros jovens da igreja com a escrita são chamadas de apologistas. Entre os apologistas, uma pessoa representativa era Justin Martin, e havia um homem chamado de Tertuliano. Justin é martirizado como apologista. Apesar da dura perseguição, o evangelho conquista o Império Romano e o cristianismo é reconhecido. Mas agora que o cristianismo foi oficialmente reconhecido, a perseguição acabou e o cristianismo está se secularizado rapidamente. A lei da perseguição e tribulação, o evangelho conquistou Roma. Os historiadores dizem que, como o cristianismo é reconhecido, a igreja ganhou em quantidade, mas perdeu muito em qualidade. Assim, os historiadores dizem que o Édio de Milão, em 313 Cristo, por um lado, era grato pela ausência de perseguição, mas abriu a porta para uma inundação de corrupção rápida da igreja. E à medida que a Igreja Católica Romana do século V cresceu pouco a pouco, o evangelho foi degenerado e a igreja foi corrompida. E na Idade Média entrou um período sombrio, cerca de 1000 anos, até Martim Lutero, na Alemanha, iniciou a reforma protestante no século XVI. No entanto, houve preciosos servos obreiros do Evangelho e crentes da fé que perceberam a verdade desse Evangelho e corajosamente testificavam do Evangelho mesmo na Idade das Trevas. Claro, é uma pena que perdeu a liberdade devido à perseguição e não seja possível saber em detalhes sobre suas vidas, mas há registros dos preciosos obreiros da fé que perceberam a verdade do Evangelho e cresceu o Evangelho mesmo na Idade das Trevas. Ainda hoje, muitos estudiosos estão estudando esse aspecto. Por exemplo, no século XIV, na França, havia um grande evangelista chamado Pedro Valdo. Ele foi muito perseguido por se opor às doutrinas corruptas da Igreja Católica Romana. E os discípulos de Valdo eram chamados de valdenses. Está registrado que os cristãos valdenses perderam mais de 1 milhão de vidas pelos católicos romanos. No século XIV, John Wycliffe, um professor muito jovem e talentoso da Universidade de Oxford, na Inglaterra, percebeu a verdade deste evangelho e corajosamente pregou o evangelho dizendo: Ah, Jesus já perdoou todos os nossos pecados e nos tornou justos com o sangue que ele derramou na cruz. Naquela época, muitos pastores nem conheciam a Bíblia e eram muito corrompidos. Wycliffe foi um crítico ferrenho dos pastores corrompidos e sofreu muito ao acusar o Papa como anticristo. Wycliffe recebeu um nome muito glorioso como a estrela da manhã da Revolução. Chegando no século XV, a Boêmia, isto é, a atual República Tcheca, Jerônimo e Jan Hus, da Boêmia, se levantaram e pregaram o evangelho com ousadia. Jan Hus era o reitor da Universidade de Praga. Ele foi queimado na fogueira aos 46 anos enquanto pregava este evangelho. No século XVI, Martinho Lutero, na Alemanha, iniciou. Então, ao mesmo tempo que Lutero, na Inglaterra, um homem chamado William Tyndale percebeu a verdade desse evangelho.
Enquanto ele estava pregando o evangelho, ele percebeu que é impossível abrir os olhos espirituais para as pessoas sem ler a palavra de Deus. Por isso que William Tyndale dedica toda a sua vida para traduzir e publicar as Bíblias. Portanto, nem ele mesmo podia morar na Inglaterra e, depois de ser expulso da Inglaterra, continuou a traduzir, publicar e distribuir a Bíblia, enquanto viajava para outros países da Europa, onde mais tarde foi queimado na fogueira. Tyndale, sendo martirizado e do fim orou: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra, e morreu sendo apagado na fumaça do fogo. E John Knox, na Escócia, e Ulrico Zwinglio, na Suíça, lideram a reforma protestante. No século XVI, havia um grupo chamado Anabatista, que se opôs ao batismo de crianças não salvas. O batismo é algo que você recebe depois de receber o perdão dos pecados e nascer de novo. Portanto, o batismo infantil dado às crianças era batizado quando as crianças nem mesmo reconheciam seus pecados e não conheciam o poder do sangue da cruz. Dizer para as crianças que você pode ir para o céu porque foi batizado quando criança e está salvo. Ao colocar uma crença tão falsa, então isso causou sérios problemas na vida de fé. É por isso que o batismo infantil é inválido. Depois de receber o perdão dos pecados e nascer de novo, você deve ser batizado novamente. Alguns dos anabatistas sofreram muita perseguição por fazer essa afirmação. O ponto central da fé de Lutero era o evangelho da justificação pela fé. A fé de Lutero era apenas a Bíblia, apenas a graça e apenas a fé. Esses são chamados os cinco solas, e pode-se dizer que esse é o centro da reforma de Lutero e o núcleo da fé de Lutero. No século XVII, John Bunyan, autor de O Peregrino, e os puritanos levantaram e pregaram o evangelho com ousadia. Quando John Bunyan estava muito preocupado com a salvação de sua alma e o problema do pecado, ouviu uma voz em seu coração: Você quer deixar os seus pecados? Você quer deixar os seus pecados e ir para o céu ou quer ir para o inferno com os seus pecados? Ao ouvir essa voz, ficou muito perturbado por causa do pecado. E um dia ele leu a Bíblia. Então, na palavra de Colossenses 1:20, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, quando a fé entrou, foi salvo e pregou este evangelho. Enquanto pregava, foi preso. Ele ficou na prisão por 6 anos e depois que ele foi solto, ele pregou o evangelho novamente. Em seguida, ele foi para a prisão por mais 6 anos e ficou na prisão por um total de 12 anos. O livro que ele escreveu enquanto estava em profunda comunhão com o Senhor na prisão é o famoso chamado O Peregrino. Charles Spurgeon, o qual é conhecido como o príncipe dos pregadores, diz que leu O Peregrino de John Bunyan mais de 100 vezes e no século XVIII os Movários pregaram o evangelho centralizando o Conde Zinzendorf. Há uma bela história sobre o Conde Zinzendorf. É sobre o artista Steinberg e Petiba, uma garota cigana. Em um dia ensolarado de primavera, enquanto caminhava pela floresta nos arredores de Dusseldorf, o pintor Steinberg conheceu uma garota cigana
e foi atraído por sua aparência marcante e pediu que ela fosse modelo para o quadro que ele estava criando. No desenho de bruxa espanhol. Petiba, a garota foi chamada 3 vezes ao seu ateliê. Surpreendeu-se ao ver os muitos quadros expostos no ateliê com os olhos bem abertos. Especialmente quando chegou ao quadro grande de Cristo sendo crucificado. Ficou ainda mais surpresa e perguntou a Steinberg: quem é esse? É o Cristo, respondeu Steinberg. Respondeu Steinberg inadvertidamente. O que está fazendo com Cristo? Petiba, estou muito ocupado para conversar agora. Você fica aí parada. A menina não perguntou nada mais depois disso, mas ela estava olhando para a foto o tempo todo e, impaciente, perguntou de novo: por que ele está sendo crucificado? Ele era uma pessoa muito má? Não, ele é uma pessoa muito boa. A garota queria tanto saber. Eu vou te dizer uma vez, então ouça com atenção. Da próxima vez, não pergunte qualquer outra coisa. E Steinberg disse assim, contou a história da cruz. Não era do interesse para ele, mas para a garota era um fato muito novo e incrível. Steinberg apenas começou a pincelar, mas quanto mais a garota pensava sobre isso, mais o seu coração ficava angustiado e se enchia de lágrimas nos olhos. Finalmente, quando lhe foi entregue o salário, a garota baixou a cabeça dizendo: muito obrigada, senhor. Então ela disse: mas, senhor, Cristo sofreu tantas dificuldades por sua causa, então o senhor deve amar muito Cristo. O pintor ficou em silêncio. E Petiba, a garota, partiu incapaz de conter a sua tristeza. Mas as palavras da garota perfuraram o coração do pintor. Cristo sofreu tantas dificuldades por sua causa. Essas palavras não desapareceram de seus ouvidos. Finalmente, ele foi capaz de conter a sua tristeza, porque ele nunca tinha amado Cristo antes. Depois disso, leu a Bíblia em um lugar secreto e participou de uma reunião de pessoas que pregavam o evangelho do perdão dos pecados, onde encontrou os verdadeiros cristãos nascidos de novo pela primeira vez e ouviu o evangelho de uma forma simples e clara. Ele percebeu que Cristo morreu por ele e pagou por todos os seus pecados na cruz. E agora ele também se tornou grato de coração pelo verdadeiro amor de Cristo e que amou e entregou o seu corpo. Então ele queria mostrar o amor de Cristo por meio de suas pinturas e permitir que outras pessoas soubessem. Ele desenhou um quadro com muito cuidado e o colocou em exibição na galeria da cidade de Düsseldorf. Debaixo dele titulou como: eu fiz tudo isso por você, mas o que você faz por mim? Um dia o pintor viu uma pobre cigana chorando em frente ao quadro. Era Petiba. O Senhor, Jesus me amava também? Um pintor explicou que Jesus morreu não só pelos ricos e famosos, mas também pela pobre e solitária cigana. Dessa vez,
Foi pela própria experiência e pelo próprio pintor pôde prever o amor de Cristo por sua própria iniciativa. A menina imediatamente aceitou o amor de Deus que salva os pecadores. Deus salvou o pintor por meio de Petiva. E depois, novamente, por meio do pintor, salvou a Petiva. Os anos se passaram, tanto a menina quanto o artista faleceram e foram para o lado do Senhor. Mas apenas o quadro estava sempre pendurado na galeria. Um dia, um jovem com uma roupa elegante veio a essa galeria e estava prestando muita atenção às pinturas de Steinberg e às palavras escritas debaixo delas. Deus tocou em seu coração e ele percebeu a graça de Deus naquele dia e se tornou um cristão e pioneiro em um grande movimento evangelismo que levou muitas pessoas a Deus. Ele era o Conde Zinzendorf, do famoso movimento missionário da Igreja Morávia. Enviou 228 missionários por 28 anos antes da morte do Conde Zinzendorf em 1760. Morávios que cruzavam para as Índias Ocidentais apoiaram 3.000 missionários ao longo de 200 anos. Eu fiz tudo isso por você, mas o que você fez por mim? A inspiração do Senhor no peito do jovem Zinzendorf levou a entregar-se ao Senhor e por meio dele o Senhor revelou a sua vontade naquela época. E sob a influência dos morávios, conhece a obra da salvação de John Wesley. John Wesley encontrou com uma terrível tempestade durante uma viagem missionária aos Estados Unidos no Mayflower. Wesley não podia negar o seu medo da morte. No entanto, nenhum dos 25 membros da Morávia no mesmo barco mostrou qualquer sinal de medo. As velas foram quebradas e os navios se tornaram um mar de água. No meio deles, eles cantavam hinos baixinho. Wesley não conseguiu entender. Ele chegou aos Estados Unidos e conheceu o pastor Spangenberg, da escola de Morávia. Ele disse baixinho para Wesley. Quando ele ouviu isso, ele disse: "Você conhece Jesus Cristo, Wesley?" Após alguma deliberação, respondeu: "Eu sei quem é ele. Ele é o Salvador do mundo." "Sim, mas você sabe que ele já te salvou?" Wesley respondeu: "Espero que ele tenha morrido para me salvar." Mas ele estava preocupado porque não tinha certeza da resposta. Wesley tentou cumprir a sua missão por 2 anos, mas não deu certo. Chegando na Inglaterra, ele conheceu um pastor nascido de novo chamado Peter Waller. E depois de encontrá-lo, ele confessou que não tinha fé para a salvação. Wesley estava na reunião de salvação de Aldersgate em 24 de maio de 1738. Naquele dia, o Sr. Hallam, um pintor, estava liderando a reunião e ele foi salvo quando ouviu a palestra de Lutero sobre Romanos. Então, a Igreja Metodista começou. Pelos próximos 50 anos, Wesley evangelizou a cavalo mais de 10 vezes ao redor do mundo. Sua distância chega a 400.000 quilômetros, o que significa uma média de 32 quilômetros por dia. Durante seus 88 anos de vida,
Ele escreveu mais de 200 livros, pregou mais de 4.000 sermões. E havia um precioso servo de Deus chamado George Whitefield, que foi salvo 3 anos antes de John Wesley e pregou o evangelho mais ou menos na mesma época. Havia outros servos de Deus, como Edward, Charles Finney e etc., dos Estados Unidos, e agora, no século XVIII, outro homem chamado John Newton foi salvo e pregou o evangelho. John Newton era originalmente um traficante de escravos que prendia negros na África e os vendia como escravos. Mas um dia esse homem percebeu esse maravilhoso evangelho da graça de Jesus Cristo, que pagou por todos os seus pecados com o sangue de Jesus na cruz e deu tudo de si, entregou a sua vida ao Senhor. Newton conta a história e deixa a famosa frase: se formos para o céu, as pessoas ficarão surpresas com 3 coisas. Primeiro, porque a maioria das pessoas que acreditávamos estar lá não estarão. Em segundo lugar, o fato de que tantas pessoas que acreditavam que nunca poderiam ir para o céu estarão lá. E em terceiro lugar, devido ao fato de que eu, John Newton, estou aqui. Este é o famoso hino Preciosa Graça. E ele escreveu porque era muito grato pela graça do Senhor, que ele perdoou a si mesmo, o salvou, o perverso que cometia pecado, vergonhoso e temível, e lavou todos os seus pecados. Disse que ele pregou o evangelho até o dia em que foi para os braços do Senhor. No século XIX, evangelistas representativos pregaram o evangelho por Charles Spurgeon, da Inglaterra, conhecido como Príncipe da Pregação, D.L. Moody, da América, Hudson Taylor, da Inglaterra e Charles Studd. Charles Spurgeon nunca recebeu uma educação teológica formal e nunca foi ordenado a pastor. Seu avô era pastor e seu pai também era pastor. Em 6 de janeiro de 1850, quando ele tinha 15 anos, frequentava a igreja e a igreja em busca do evangelho da salvação. Então ele tinha que ir a uma igreja próxima para cultuar. Quando olhou para a porta ao lado, havia uma igreja metodista chamada Igreja Metodista Primitiva. Mas quando ele foi para aquela igreja, nevou tanto que nem mesmo o pastor daquela igreja pôde vir ao culto. Então, um certo membro disse: o pastor não pôde vir hoje, então tenho que pregar a palavra. Portanto, com as palavras de Isaías, pregou sobre o assunto: mire ao Senhor. E enquanto ouvia as palavras, Spurgeon foi salvo em 6 de janeiro de 1850. Depois de ser salvo, corajosamente foi pregar esse evangelho ao longo de sua vida. Ele tinha muitas batalhas com teólogos liberais. Outro, D.L. Moody, dos Estados Unidos, pregou o evangelho em Chicago no século XIX e foi para a Inglaterra para realizar conferência. Moody também frequentava a igreja desde jovem. Moody também era um homem com pouca educação e também era um evangelista que nunca havia sido ordenado a pastor. No entanto, Moody pregou o evangelho para tantas pessoas que poderia dizer que foi o melhor evangelista do século XIX. O sermão de D.L. Moody é comumente conhecido como os 3 R's. Uma nova letra começando com um R em espírito. Ruin by sin. Ruína pelo pecado.
A segunda é redenção por Cristo. A terceira foi regeneração pelo Espírito Santo. Pessoal, este é o sermão que D.L. Moody fazia bem. Os sermões de Moody nos lembravam de que como caímos por causa do pecado e quão sérias e perigosas são as consequências desse pecado, e nos fez arrepender. E então, pela segunda vez, Jesus Cristo nos redimiu do pecado e da destruição por meio do sangue que ele derramou sobre a cruz. Através do Espírito Santo devemos nascer de novo. Ele dizia isto. O evangelho pregado por nossa missão também está pregando o mesmo evangelho pregado por esses obreiros. E agora, um evangelista representativo do século XX é Richard Wurmbrand, que sofreu muito com os comunistas enquanto pregava o evangelho na Romênia. Richard Wurmbrand era originalmente membro do Partido Comunista. Ele era um ateu convicto e membro do Partido Comunista. Um dia, ele pegou tuberculose e refletiu a sua alma diante de Deus. Ao ler a Bíblia, Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados com o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz. Assim, ele entendeu esse maravilhoso evangelho da justificação. Então, quando pregava o evangelho, ele tinha muitas dificuldades e passou muito tempo na prisão. Mas Richard Wurmbrand recebeu o glorioso nome de Mártir vivo. E outro evangelista representativo do século XX seria Oswald Smith. Na igreja do povo canadense, e o pastor Oxo Park, que estabeleceu e liderou a nossa missão Boa Notícia, até agora eu apresentei brevemente os preciosos obreiros do evangelho que brilham na história de 200 anos do cristianismo. E de agora em diante, gostaria de contar a vocês uma breve história de como a nossa missão Boa Notícia foi estabelecida e como Deus conduziu a nossa missão. Para falar sobre a nossa missão, precisamos saber sobre a missão WEC na Inglaterra. Havia um homem na Inglaterra chamado Edward Studd, que era um grande fazendeiro e ganhou muito dinheiro quando foi para a Índia, quando ela estava sobre a colônia britânica. Para ele, que queria viver com conforto pelo resto da vida, praticando corrida de cavalos e praticando esportes que gosta, um dia, a convite do seu melhor amigo, Vincent, ele participou de uma conferência de Moody na Irlanda. Ele ouviu a palavra e teve comunhão em 1877. Edward Studd foi salvo. Edward Studd ouviu o evangelho e começa a se dedicar a salvar almas, porque este evangelho é tão precioso e gratificante. Então ele vendeu todos os seus cavalos de corrida favorito e espalhou o evangelho. Em particular, ele tinha 3 filhos. Para pregar o evangelho aos seus filhos, nos fins de semana, evangelistas eram convidados a compartilhar o evangelho para os seus filhos. Um evangelista que era quieto e calmo sentou-se com os 3 filhos de Edward Studd e começou a ter comunhão. Portanto, ao iniciar a comunhão com as palavras de João 3,16, esses 3 filhos foram salvos. O segundo desses filhos agora é Charles Studd. Esse Charles Studd adorava esse esporte e na época ele era o melhor jogador do país no cricket. Ele também foi capitão da equipe de Cambridge e foi reconhecido como um dos melhores jogadores versáteis da Inglaterra. Charles Studd foi salvo, mas ele era o melhor jogador de cricket do Reino Unido. Mais do que ser salvo e pregar o evangelho, com o seu coração se afundando na alegria de ser reconhecido pelas pessoas e o prazer no mundo, o amor de Cristo começou a esfriar
e passou longe do Senhor por cerca de 6 anos. Então, um dia, um dos seus irmãos, George Studd, adoeceu e estava à beira da morte. Então, antes da morte de George, Charles pensou sobre o que aconteceria se George realmente morresse. Vendo isso, o Charles Studd disse: Em face da morte, honra, fama, dinheiro, as coisas deste mundo são inúteis. Percebendo que, por causa disso, Charles Studd vai à igreja com mais frequência e ouve a palavra com mais frequência, e afasta do mundo, e a alegria da salvação é restaurada novamente. E quando começou a pregar o evangelho, começa a sentir que a alegria de levar uma alma a Cristo é incomparável a qualquer alegria do mundo. E ao saborear a alegria de compartilhar o evangelho, seu coração deixou o campo de cricket e ele não estava mais lá. Então, enquanto Charlie Studd continuava a pregar o evangelho, 6 daqueles amigos que amavam o cricket na mesma faculdade foram salvos. E como foram apelidados de os 7 cambrianos, essas pessoas foram salvas e se concentraram na pregação do evangelho. Até agora, eles foram chamados de sinônimos do movimento evangélico estudantil. E todos os 7 foram para a China como missionários. E enquanto Studd estava com 50 anos, ele saindo na missão da China e voltando, e quando ele tinha 50, ele encontra um jornal com a frase: Os canibais também querem missionários. E ele vai para a missão no Congo, na África, apesar de ter 50 anos. E está doente, sem um apoiador e a sua esposa se opondo fortemente a ir para a África. Esse Charles Sturge foi para o Congo e pregou o evangelho lá por 18 anos. Em 1931, na África, ele foi para os braços do Senhor. Charles Sturge se descreveu como um apostador de Deus, cujo genro é o Dr. Norman Grubb. Enquanto Charles Studd ainda estava vivo, ele fundou uma missão chamada Missão Wake na Inglaterra. Enquanto Charles Studd faleceu, ele passou essa missão para o seu genro, Dr. Norman Grubb. E agora o Dr. Norman Grubb é o presidente da Missão Wake. No entanto, o Dr. Norman Grubb estava em uma viagem de negócios a Tóquio um dia e pegou um voo para o aeroporto de Haneda de Tóquio. No avião, o senhor sentado ao seu lado, eles estavam conversando e ele perguntou à pessoa que sentou ao seu lado: Olá, onde você está indo? Ah, estou indo para a Coreia via Tóquio. Ah, sim. O que você vai fazer na Coreia? Ah, eu vou ser convidado para pregar o evangelho na Coreia como palestrante de uma conferência. Então, qual é o seu nome? Qual igreja missionária você pertence? Ah, sim, meu nome é Jay Jalvis. Bem, então você é o Dr. Jay Jalvis, que é famoso por aquele jovem ativista? Sim. E quem é o senhor? Ah, meu nome é Norman Grump, da Missão Wake na Inglaterra. Ah, então o senhor é o Dr. Norman Grump, o famoso presidente da Missão Wake? Oh, sim. Os dois se conheciam pelo nome, mas se encontraram por acaso no avião. Naquele dia, o Dr. Chalvis disse: Por que você envia tantos missionários de todo o mundo e não para a Coreia? Dr. Chalvis, ouvi dizer que o cristianismo está respondendo em ritmo muito rápido na Coreia. E o entusiasmo dos cristãos na Coreia pelas orações de madrugada é muito calorosa. Seria necessário eu ir para um país onde o cristianismo está sendo revivido? Vou enviar obreiros evangélicos para países onde não há o evangelho. E Dr. Chalvis disse: Dr. Norman Grump, se você realmente vier para a Coreia, embora existam muitas pessoas que vão à igreja externamente, elas foram precisamente purificadas dos pecados no coração. Não existe muitas pessoas que têm fé para receber e ser justas.
A igreja coreana é muito diferente do que você ouviu. Seria bom ver por si mesmo, Dr. Norman Grump. Se você não estiver muito ocupado, vamos para a Coreia. Por recomendação de Dr. Jalvis, o Dr. Norman Grump foi para a reunião em uma montanha chamada Huan, próximo de Daegu. Naquela época, haviam centenas de pessoas e à noite os cristãos coreanos clamavam nas montanhas, segurando nas pedras e segurando nas raízes de pinheiro. Ficou profundamente comovido com o entusiasmo dos membros da igreja coreana em relação a Deus. O Dr. Jalvis foi palestrante principal daquela noite. Dr. Jalvis subiu no palco. Pessoal, originalmente eu deveria pregar hoje, mas o Espírito Santo de Deus me disse que hoje o Dr. Norman Grump, presidente da Missão WEC na Inglaterra, teria mais prazer em estar aqui e pregar a palavra. O Dr. Norman Grump estará aqui. Então, o Dr. Norman Grump subitamente subiu ao palco. O Dr. Norman Grump estava pregando sobre a vida de um cristão nascido de novo, mas um ou dois membros da igreja que estavam ouvindo estavam começando a adormecer. Enquanto uma pessoa nascida de novo ouve as palavras de um pregador nascido de novo, o seu coração se reaviva e fortalece. Então, por que as pessoas começaram a adormecer assim? Ele perguntou ao intérprete. Ele perguntou ao intérprete: Como você está interpretando? Você está fazendo certo? O que você está dizendo com o intérprete? Ah, não há problema com a interpretação. Então, enquanto o Dr. Norman Grump pensava profundamente sobre qual era o problema, o Dr. Norman Grump fez uma pergunta. Peço entre vocês, quem diz certamente eu nasci de novo, de todos os pecados do meu coração foram lavados e nasci de novo. Levante a mão direita diante de Deus. Centenas de pessoas estavam reunidas lá, mas apenas 6 ou 7 levantaram as mãos, mas sem confiança. Portanto, o Dr. Norman Grump disse: isso era o problema. Há muitas pessoas que vão à igreja na Coreia, muitos que invocam o nome do Senhor e há zelo por Deus. E é por isso que Dr. Salves disse que eu deveria vir para a Coreia. Depois dessa reunião, o Dr. Norman Grump parou em Tóquio. Quando ele voltou para a Inglaterra, o seu coração doeu ao pensar nos membros da igreja da Coreia. Por favor, tenha pena deles. Existem muitas pessoas desesperadas que buscam a Deus em um país tão difícil, mas a maioria delas não sabe como nascer de novo. Senhor, tenha misericórdia do povo coreano. Disse que ele voltou para sua casa orando com fervor. Dr. Norman Grump estava na Inglaterra. Certa vez ele veio a convite do Dr. Norman Grump de pregar numa igreja próxima. Então, o Dr. Norman Grump levou os jovens estudantes missionários da Missão EC para treinar naquele dia e antes de pregar naquele dia, ele fez com que um irmão chamado Case Glass, um estudante missionário holandês, testemunhasse. Então, o irmão Case Glass disse: Eu nasci na Holanda, filho de um ancião da Igreja Batista Reformada, e eu ia à igreja desde muito jovem e era zeloso, mas estava preocupado com os pecados que havia cometido enquanto crescia. Mas, gratificante, o Senhor permitiu às pessoas que nasceram de novo. Ele pregou o evangelho para mim como o diretor da escola de missões. Então todos os meus pecados foram perdoados e eu pude nascer de novo. Depois disso, o desejo de viver para o evangelho surgiu em meu coração e eu me inscrevi para uma missão na igreja missionária WEC. E agora eu estou esperando por um visto para ir em missão no Nepal.
É ele. Esse é o irmão, é a pessoa que Deus preparou para a Coreia. O testemunho de Case Glass comoveu o presidente Norman Grump, que estava desesperado pela evangelização na Coreia. Ele sentiu que a pessoa que foi salva depois de sofrer uma vida de fé em uma igreja sem o evangelho era uma pessoa digna de Deus, que Deus preparou para a igreja coreana, que estava apenas imersa no zelo religioso. Portanto, assim que subiu do púlpito após o término do testemunho, o presidente Norman Grump disse: "O aluno que testemunhou agora irá para a Coreia e não para o Nepal." Nesse momento, tanto Case Glass quanto todos os alunos ficaram surpresos. "Por que eu estou indo para a Coreia?" Depois de um tempo, ele foi informado que o governo nepalandês havia rejeitado o visto de Case Glass. Depois de um tempo, ele foi informado que o governo nepalês havia rejeitado o visto de Case Glass para aderir ao comunismo. Então, Case Glass foi enviado para a Coreia como missionário. Então, o missionário Case Glass, que recebeu o coração do Dr. Norman Grump pela Coreia, pôs os pés na Coreia como missionário na Coreia em 1956. E ele veio para a Coreia em 1956. E fez o trabalho missionário na Coreia por cerca de 20 anos até 75. Então, depois de receber a missão WEC, o missionário Case Glass veio para Seonsan, a cidade natal do pastor Okso Park. O missionário ensinou inglês na escola de Seonsan e também foi à igreja presbiteriana de Seonsan para orar e pregar a palavra. Quando o pastor Park estava no ensino médio, ele se tornou muito próximo do missionário Case Glass e foi na casa do missionário. "O que você está fazendo, missionário?" Então, eu estou dobrando o folheto para evangelizar." "Missionário, posso te acompanhar à feira quando você for para evangelizar?" Naquela época, o missionário Case Glass disse: "Você nasceu de novo? Você está salvo?" "Missionário, ainda não fui salvo. Eu nunca nasci de novo." "Como você pode evangelizar mesmo se você não tiver sido salvo?" Essa pergunta se tornou um grande desafio para o coração do pastor. Naquela época, o pastor estava no ensino médio, então ele tinha 16 anos. Então, o pastor estava muito preocupado sobre como deveria ser salvo e como nascer de novo. Certa manhã, foi para a igreja e estava orando. E na madrugada daquela manhã, Deus agiu através do Espírito Santo e veio esta fé de que meus pecados já foram perdoados na cruz. Jesus lavou todos os meus pecados e me fez justos. Em 7 de outubro de 62, quando o pastor tinha 19 anos, então ele nasceu de novo de um pecador para justo. E o pastor começou a pregar este evangelho daquele dia em diante. Depois de receber a salvação, o ancião Moon, que conhecia na igreja que frequentava, chegou um dia e disse: "Park, por que você não vai para a escola de missão estabelecida por missionários estrangeiros? O que se faz na escola de missões? Quando for lá, os missionários estrangeiros ensinam a Bíblia e você também pode tomar café e chocolate. É muito bom." Naquela época, o pastor havia pedido toda a esperança para si mesmo antes de ser salvo. E como a palavra de Deus veio ao seu coração como estava, ele não tinha onde ligar o seu coração a este mundo. Então ele foi para a escola de missões. Quanto a quem estabeleceu a escola missionária, havia muitos missionários estrangeiros na Coreia naquela época. Em 62, no segundo andar do Hospital NEM, localizado em Sandok-dong, Daegu, Case Glass, Derek Earl
Dick York e Martin Bayer e Harry Wyman e outros missionários nascidos de novo realizaram uma semana de jejum e oração. A casa era a casa de Derek Earl, o missionário Weck, que foi enviado à Coreia pela segunda vez pelo presidente Norman Grump e se reuniu para um novo chamado de evangelização na Coreia. Todos eles pertenciam de missões diferentes, mas eram missionários nascidos de novo que compartilhavam o coração de espalhar o evangelho na Coreia. Todos eles pertenciam à igreja coreana e tentavam pregar o evangelho, mas com o passar do tempo, eles perceberam os limites do evangelismo devido às barreiras da igreja coreana centrada em denominações e doutrinas. E todos concordaram com a necessidade de uma igreja liderada por um evangelista coreano. No final, eles tiveram uma reunião de jejum e oração juntos e descobriram que era a vontade de Deus começar uma escola missionária que treinasse evangelistas coreanos. O missionário Dick York assumiu o comando da escola da missão. Então, o pastor Park entrou na escola da missão estabelecida por missionários estrangeiros em Daegu por volta de novembro de 62 e agora foi admitido como aluno do primeiro ano da escola de missão até setembro de 63. É assim que ele foi treinado e se graduou. E pastor começou a evangelizar na igreja de Apodon de setembro de 63 até maio de 64, quando ele tinha 20 anos. De maio de 64 a outubro de 65, uma pessoa de 20 anos serviu como evangelista na igreja de Champali. E com a idade de 22 anos, ele se alistou no exército de outubro de 65 a junho de 68. Ele pregou o evangelho no exército. Enquanto estava no exército, confiando em Deus e pregando o evangelho, ele deu muitos testemunhos. Começou a evangelização para crianças em 68, quando ele tinha 25 anos. E em 69, aos 26 anos, ele começou seu ministério como pastor da igreja em Kincheon, em Gyeongsang-pukdo, em meados de 71. Quando o pastor tinha 29 anos, foi ordenado pastor por um missionário estrangeiro e, de 73 a 84, conduziu a igreja em Padon, em Nedangon. Enquanto o pastor estava em Daegu, ele estava com muito frio e fome e passando por um período desses, mas ele, enquanto orava, ele recebeu a palavra de Salmos 2:8 como uma promessa. Pede-me, e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Essas palavras vieram ao coração do pastor, e recebeu essa promessa pela fé. Ele testemunhou várias vezes dizendo: eu apaguei as palavras de Salmos 2:8 da Bíblia, porque as palavras que foram escritas na Bíblia agora entraram no meu coração. Portanto, essas palavras entraram no coração do pastor antes, e Deus prometeu dar as nações como herança. Agora podemos ver claramente nossos próprios olhos o fato de Deus realmente deu as nações como herança de acordo com a palavra que ele prometeu ao seu servo. E o pastor ministrou como um pastor titular na igreja central de Daegu em 73 e em 76, com a idade de 34 anos, ele estabeleceu a nossa escola missionária Good News e começou a escola missionária. Em 84, ele se mudou para a igreja de Sortir como pastor representante e em 86, pela primeira vez na história de nossa missão, realizamos a nossa primeira grande conferência no ginásio de Mungunhwa, da escola de Isabel em Busan. E as palavras que foram pregadas na grande conferência foram transcritas e o famoso Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo foi publicado como livro. Quantas pessoas foram salvas e voltaram para o Senhor por meio deste livro? Esses testemunhos são insondáveis.
Mesmo agora, ele é lido por milhões de pessoas em muitas línguas em todo o mundo sob o nome Eu Estou Livre do Pecado. Em 89, nossa igreja missionária enviou o primeiro missionário para a Alemanha e inicia as missões no exterior. E a partir de 99, começamos as missões pela internet. Em 2000, o Coral Graças foi fundado e em 2001 a IYF foi estabelecida. Começando com a educação emocional baseada na Bíblia, está sendo transmitida de forma poderosa para escolas, unidades militares e prisões. E em 2017, o CLF foi estabelecido e o Evangelho está sendo espalhado para muitos pastores ao redor do mundo. Até o ano passado, 420 mil pastores participaram do CLF e ouviram a palavra. Enquanto o pastor lia Lucas 24:47, antes do culto da Páscoa de 2018, está escrito: e que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Ao receber a palavra, na palavra está escrito que o arrependimento para o perdão dos pecados é pregado a todos os povos. E Deus está cumprindo a obra por meio da nossa missão. Depois de receber essa palavra, realmente Deus permitiu que esse evangelho de arrependimento e o perdão dos pecados fosse pregado a todos os povos. Atualmente, nossa igreja missionária, até agosto de 2021, tem cerca de 1.200 igrejas ao redor do mundo e cerca de 170 igrejas em 1.030 países no exterior e cerca de 2 mil pastores. Cerca de 550 missionários foram enviados ao exterior com a pandemia do corona em 2020. E mais de 3 bilhões de pessoas ouviram o evangelho por meio de centenas de estações de transmissão em todo o mundo. Além disso, o número de pessoas que ouviram o evangelho pela internet não pode ser contado. Nenhum evangelista jamais pregou o evangelho a 3 bilhões de pessoas na história do cristianismo. Nesse interim, o pastor Oxo Park teve 51 reuniões com 29 autoridades de 23 países. Podemos ver pastores representativos de várias denominações e pessoas de todas as classes, ouvindo as palavras do pastor e sendo salvas. Acredito que esta é a obra de Deus que cumpre a promessa de que ele herdará as nações e que o evangelho será pregado a todos os povos. Podemos ver claramente que Deus está cumprindo a missão de pregar o evangelho até os confins da terra por meio da nossa missão. Irei falar até aqui. Muito obrigado.